todos os últimos treinadores que passaram na seleção brasileira tiveram essa grande dificuldade que, de repente, outros não tiveram. O que era? Eram atacantes que eram protagonistas e decisivos, né? Porque depois de 2006, né, quando você teve Adriano e Ronaldo, você não teve mais nenhum jogador desse nível que pudesse ajudar os treinadores, né? Porque gente como você, do que muitas vezes, quando o jogo estava em dificuldade, era uma oportunidade que era o suficiente para poder definir. Né? E é nisso que eu queria falar. A gente perdeu as nossas referências. Para esse jogo de amanhã, por exemplo, o Romário já citou, a gente perdeu Vinícius Júnior e Neymar. E é tão importante quando você assume esse protagonismo, você ter o teu ídolo do lado, ter um cara passando esse legado. Por exemplo, o Romário foi a referência do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno foi a referência de uma geração de Kaká, Adriano e Ronaldinho Gaúcho. Luiz Fabiano. Quem foi a sua referência, Roma? Cara, a minha referência sempre foi o Reinaldo. Assim, eu nunca tive um ídolo, né? Não se trata de ídolo, mas eu tive o Reinaldo como a minha referência. Eu quero fazer um pouquinho daquilo que ele fazia. Tipo isso, né? Cara, esse cara, assim, principalmente a forma que ele se colocava em campo, ele é um cara extremamente inteligente, fazia algumas jogadas super difíceis para uns, e para ele a jogada saía bem normal. E, cara, exatamente isso. Hoje, a seleção brasileira, no jogo de amanhã, não vai ter a referência. Por exemplo, esse garoto do Palmeiras, o Endrick, porra, é um bom jogador, tem um grande futuro, sabe fazer gol, mas quando, no jogo importante desse, quando você vê o Endrick dentro de campo, os outros companheiros, eles nunca vão ter aquela confiança de como se fosse o Neymar, como se fosse um Vini Júnior. Ele vai resolver. É porque ele não é rodado, ele é garoto, ele está começando agora, tem todo um futuro, mas é complicado e é diferente e é difícil. Quem é o cara que hoje, você olhando, você aposta que pode ser o número 9 da seleção brasileira durante algum tempo, né? E aí te dou algumas opções e você pode vir com outras também. O Endrick, que é esse menino de 17 anos do Palmeiras, o Vitor Roque, que acaba de ser vendido para o Barcelona, você tem o Marcos Leonardo do Santos. São 3 centroavantes que gostam de fazer gol e sabem fazer gols. Você aposta num desses 3 ou em algum deles, ou tem outros nomes que você fala assim, olha, eu vejo esse aqui daqui a pouco tempo assumindo a titularidade e não largando mais. Porque a gente precisa de um cara desse. Roger, eu acredito que o Vitor Roque, desses 3 que você citou, na minha opinião, ele é o mais completo. Se não me engano, agora está machucado, né? Mas o Barcelona já antecipou a chegada dele, já chega agora em janeiro. Cara, assim, eu particularmente, lá atrás, não sei se vocês lembram, eu falava até que o Gabigol seria o atacante ideal para a seleção brasileira, mas na época que ele jogava, da forma que ele jogava. Hoje, realmente, eu retiro daquilo que eu falei. Eu gosto do Pedro. O Pedro é um cara que é inteligente, fazedor de gol, se coloca bem na área. E realmente, assim, a gente não pode fazer uma comparação com os atacantes de hoje. Como é que vai comparar o atacante de hoje com o Ronaldo, com o Romário? É difícil. A gente tem que entender que... Mas a gente tá nem querendo comparar, né? A gente quer alguém que possa ser o titular, que a gente olhe e fala assim, não, esse é o titular da camisa 9 da seleção brasileira. A gente não consegue encontrar abaixo. É verdade, tem razão. Sabe o que pode ser feito, Caio? Eu acredito que o Diniz ele tinha que realmente definir, escolher os seus atacantes, ou 1 ou 2, enfim. E, cara, insistir com aquilo. Até porque o jogo dele, se ele ficar trocando jogadores, a forma dele jogar... Vai ser mais complexo da galera pegar o jogo. Você falou do Vitor Roque, está chegando no Barcelona, você acha que ele vai ter sucesso lá também? Você acha que o Barcelona hoje pode abraçar com o time que tem o Vitor? Pode, com certeza. E vai fazer bem a ele também, né? O Barcelona, assim, diferente de muitos outros clubes, apesar que eu só joguei em 3 lá na Europa, joguei no PSV, em Valência e no Barcelona. Mas o Barcelona, ele é muito receptivo para brasileiro, principalmente brasileiro que é fazedor de gol. Eu tenho certeza que o Vitor Roque vai ser feliz no Barcelona e vai trazer tudo isso para a nossa seleção. Então, Roma, mas são outros tempos, o futebol mudou, mas falando de você e do Ronaldo, vocês entraram na Europa via Holanda, certo? Fizeram uma temporada no PSV, entenderam como que se joga na Europa para depois fazer o salto para um grande time. 2 jovens, citados pelo Roger e você também,
Vitor Roque agora no Barcelona e Endrick no Real Madrid. Muito jovens e já assumindo essa responsabilidade de dois dos maiores times do mundo. Você acha que esse é o caminho natural? Hoje em dia não tem jeito? Ou se você pudesse aconselhá-lo, você diria, ó, faz uma ponte num time menor, onde você vai ter sequência, vai ter oportunidade, para depois dar um salto para um gigante? Cara, isso é muito relativo, porque hoje em dia, esses moleques, que a gente chama de moleque, com todo respeito a essa palavra, né? Eles têm capacidade, eles têm condição realmente de sair de um Palmeiras, como é o Endrick, de um Atlético Paranaense, como é no caso do Vitor Roque, para clubes como Atlético Barcelona e Real Madrid. E é o seguinte, em relação a esses dois especificamente, não adianta a gente pensar assim, hoje eles estão ali, e é ali que tem que ser. E eu tenho certeza que eles podem sim se tornar grandes jogadores, grandes ídolos e jogadores que futuramente podem fazer a diferença do nosso. Se você for perguntar o que você imagina na próxima Copa do Mundo, eu imagino esses dois atacantes. Eu também, estou contigo.